Boa tarde, meu nome é Wesley Vito e estaremos juntos neste evento. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo à aula inaugural das turmas 2021 do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, o ProfEPT. O evento de hoje marca o início de um processo formativo para os novos estudantes deste programa de pós-graduação, que oferta o mestrado profissional em rede, congregando 40 instituições associadas em todo o território nacional. O objetivo principal do programa é proporcionar formação em educação profissional e tecnológica, visando tanto a produção de conhecimento, como o desenvolvimento de produtos por meio de pesquisas que integram os saberes inerentes ao mundo do trabalho e ao conhecimento sistematizado. Destacamos ainda que o ProfEPT é ofertado pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, formada pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, Centros Federais de Educação Tecnológica e Colégio Pedro II, coordenado nacionalmente pelo Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES. Para darmos início, gostaria de anunciar às autoridades presença na nossa mesa de honra virtual. O representante do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o CONIF, e reitor do Instituto Federal da Paraíba, professor Cícero Nicásio do Nascimento Lopes. O reitor do Instituto Federal do Espírito Santo, professor Jadir José Pella. Presidente do Fórum Nacional de Dirigentes de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, o FORPOG, e pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação do IFES, professor Andrero Romero da Silva. A coordenadora geral do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, o ProfEPT, professora Daniele Koch. E aniversariante e coordenadora acadêmica nacional do ProfEPT, professora Maria Adélia da Costa. Agradecemos também a presença de todos que nos acompanham pelo YouTube, no canal oficial. Sejam todos muito bem-vindos. Para dar início, convidamos a professora Daniele Piontkowski, coordenadora geral do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, para dar as boas-vindas. Me escuta, é só para a gente testar se está sendo ouvida. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de iniciar cumprimentando o magnífico reitor do Instituto Federal da Paraíba, professor Cícero Nicásio, que está aqui com a gente, representando o CONIF, o magnífico reitor do Instituto Federal do Espírito Santo, nosso IFES, o professor Jadir Pella, o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação do IFES, André Romero, e a coordenadora acadêmica do nosso programa, Maria Adélia, que dividem essa mesa virtual comigo na abertura dessa aula inaugural. Eu quero dar as boas-vindas, agradecer a comunidade acadêmica do ProfEPT, que estão aqui conosco, então, os colegas docentes, estudantes, egressos, coordenadores locais, demais membros da equipe gestora nacional, do Comitê Gestor e da Comissão Acadêmica Nacional do ProfEPT, e aí eu cito os 3 coordenadores adjuntos, que representam, então, dessa forma, o grupo, professor José Augusto, professora Ana Cláudia, muito obrigada pela presença, pela participação de vocês. Gostaria também de dar as boas-vindas de uma forma muito carinhosa e muito especial aos novos mestrandos e mestrandas do programa de pós-graduação profissional tecnológica, nosso mestrado em rede. Vocês são o motivo desse evento e a presença de cada um e cada uma de vocês aqui nessa tarde é muito importante para o ProfEPT. É só agradecer aos presentes e o público em geral que assistem, então, pelo canal do CEFOR no YouTube. Bem-vindos e bem-vindas a essa aula inaugural das turmas de 2021. Eu gostaria de destacar, assim, de uma forma muito breve, embora todos já saibam, que o nosso programa é um programa ofertado em rede nacional, com 40 instituições associadas, e, portanto, com professores e discentes e técnicos em todo o Brasil envolvidos. Como nós gostamos de lembrar, é um programa que se capilariza em território nacional e se configura como um importante instrumento aí de formação em EPT. A gente sabe que é o maior programa atualmente da área de ensino da CAPES,
Isso traz para a gente, assim, um tempo, um desafio muito grande. Nossos números são sempre em centenas, né, expressando aí a grandeza desse programa e a importância, a contribuição que esse programa traz para os estudos e práticas em educação profissional e tecnológica no Brasil. As produções técnicas, os produtos educacionais, os projetos, as dissertações, têm ido ao encontro dessa expansão, da ampliação das pesquisas em EPT, que muito tem contribuído, então, para esses processos formativos, que consideram os avanços nessa área e também buscam uma formação mais humana, mais emancipatória. Então, por isso, a gente não poderia perder a oportunidade nessa aula inaugural de agradecer ao CONIF, à CETEC, ao FORPOG, aos demais gestores e a tantas instituições locais, de modo geral e também muito particular, que vem desde 2017, de uma forma coletiva e participativa, contribuindo com a criação do programa. Também tenho dito nas últimas aulas inaugurais da semana em que participei, organizadas pelas instituições locais, com todo o nosso carinho também, por esses movimentos locais que formam esse programa em rede, o quanto o início desse programa, desse teste letivo, traz uma alegria para a gente, é um motivo de alegria. Primeiro, por causa da crise que está no país, de uma situação tão complexa, nós conseguimos encontrar uma saída e levar a preservação da saúde dos candidatos, para que depois, pela confiança que foi a educação social e a equipe do Centro de Referência em Formação e Educação à Distância, dizer que a vida de vocês será transformada pelo mestrado, os colegas aqui da mesa podem concordar comigo, a gente entra de uma forma e sai de uma outra maneira, um curso de mestrado sempre abre muitos horizontes para a gente. Espero que seja um tempo de alegrias, um tempo de conquistas, de ampliação de conhecimentos para cada um e cada um. Vamos seguindo juntos, sintam-se acolhidos e acolhidas pelo Prof. EPT, é um prazer muito grande tê-los, a cada um e a cada uma de vocês conosco. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Daniele Piantkovs, coordenadora do Prof. EPT. Dando continuidade, convidamos agora a professora Inge Renate Frozessur, professora do Prof. EPT, Instituto Federal Catarinense. Ela que irá coordenar os trabalhos da aula inaugural para as turmas 2020 do Prof. EPT. Convidamos também a professora doutora Acácia Zeneida Coenzê, da Universidade Federal do Paraná, que irá ministrar a aula magna intitulada A Reforma Trabalhista e seus impactos na precarização do trabalho geral, bem como do trabalho docente. É com vocês. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes, autoridades da mesa de honra, professora Daniele, nossos colegas servidores, professores do Prof. EPT, assim como também nossos novos mestrandos e aqueles que estão das turmas anteriores que porventura estejam nos assistindo. Eu vou apresentar a vocês, tenho a grande honra e a alegria de apresentar para vocês, para essa aula inaugural, uma das pesquisadoras mais importantes da área de trabalho e educação, que é a professora Acácia Zeneida Coenzê. Os pesquisadores da nossa área, porque a educação profissional e tecnológica bebe muito nas pesquisas da relação trabalho e educação, tem esse nome como referência de um trabalho profícuo e cuidadoso. A professora Maria Adélia, inclusive, já comentou rapidamente sobre isso. Das nossas bibliografias, a professora Acácia é presença em todos os semestres. Então, a professora Acácia faz um trabalho profícuo e cuidadoso de pesquisa, que vem desenvolvendo níveis cada vez mais profundos, desde a primeira obra que ela publicou, Pedagogia da Fábrica. Então, desde a década de 80, portanto, a professora Acácia se dedica a compreender como é que o princípio educativo do trabalho se manifesta diante das especificidades e das mudanças na organização e na gestão da produção no nosso país. Segundo o seu currículo Lattes, a professora, e
bastante, a sua apresentação no Lattes é bastante, como é que eu digo assim, me fugiu a palavra agora, mas a professora Cássia possui graduação em pedagogia pela PUC do Paraná, é mestre pela PUC do Rio Grande do Sul, e faz o seu doutorado em História Política, Sociedade, na PUC de São Paulo. A professora Cássia é professora titular aposentada da Universidade Federal do Paraná, mas continua na ativa por meio de atividades de orientação de tese no programa de doutorado em Diversidade, Educação e Inclusão Social, além de permanecer ativa com pesquisas, com produção acadêmica. Segundo esse mesmo currículo, a professora tem experiência na área de educação, com ênfase principalmente em educação e trabalho, e atua com os temas educação e trabalho, educação profissional, educação tecnológica, formação de professores, ensino médio integrado, formação inicial e continuada de magistrados e servidores que apoiam a prática jurisdicional. Mas, como a vida não cabe no Lattes, gostaria de apresentar a professora Cássia também como uma mulher, mãe, avó, trabalhadora da educação, que assim como vocês estudantes que ora ingressam no ProfEPT, e nós professores que nele atuamos, enfrenta alegrias e tristezas, mas sempre de peito aberto e com muita garra, levando aqueles que a cercam a compreender a sociedade de maneira mais ampliada. Garanto a vocês, como quem teve a honra de tê-la como professora e orientadora, vale a pena ouvi-la e refletir junto com ela. Aproveitem ao máximo esse momento. Com isso, passo a palavra à professora doutora Cássia Zeneida Quenzer, que tem em torno de 40 a 50 minutos para proferir a sua fala, intitulada A Reforma Trabalhista e seus impactos no trabalho em geral, bem como no trabalho docente. Após a fala, abriremos uma ou duas rodadas de perguntas, dependendo do tempo que ainda tivermos à disposição. Então, agradeço mais uma vez a presença da professora Cássia e fecho então a câmera para que ela possa proferir a sua fala. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que eu sou muito grata por esse convite, né? Estou muito feliz por vocês terem me chamado para essa aula inaugural, porque, de fato, 903 novos mestrandos não é pouca coisa, né? Então, a rede está de parabéns, esse número tão grande de novos alunos evidencia o sucesso dessa empreitada, e quero dizer que eu estou muito feliz por estar participando desse momento. Saúdo, embora com atraso, a mesa, né? Agradecendo as referências, e, de novo, agradecendo o convite a Dani, a toda a equipe, e vamos, então, ao trabalho. Acho que eu não escolhi um tema muito bom para alunos que estão entrando, né? Porque nós vamos falar hoje sobre a desqualificação e a precarização do trabalho docente, né? Mas, por outro lado, eu acredito que é importante que nós tenhamos clareza sobre essas questões, até para que nós possamos nos organizar nas nossas lutas, né? Não há como você fazer enfrentamentos quando você tem uma visão precarizada da própria situação que você tem que enfrentar. Então, eu sou sempre favorável a elucidar, mesmo que doa, né? Não no sentido do desânimo, mas no sentido da unificação das forças, da nossa organização coletiva, para que a gente possa defender não os nossos direitos apenas como trabalhadores, mas os direitos de todos os jovens brasileiros a uma educação pública de qualidade, que é o trabalho que, historicamente, os institutos federais têm feito desde a sua criação no início do século passado. Bom, feita essa introdução, vamos lá, então. Eu vou ter que pedir a Inge que vá passando, por gentileza, Inge, os slides. Eu estou com eles abertos aqui no meu computador. Quando você não passar, eu sinalizo, ok? Porque sinto muito, eu não consigo ver o teu compartilhamento aqui no celular, que fica muito pequenininho.
Então, vamos lá. Nós vamos discutir hoje, então, a precarização do trabalho docente. E, antes de mais nada, eu preciso colocar em que base eu tenho discutido essa questão, né? Veja, nós tivemos, dos anos 80 para cá, mudanças na base material, né? Com o advento da base microeletrônica. E foi só essa mudança na base material que permitiu, né, a flexibilização, não só do trabalho, mas também da formação. Então, nós temos que entender que essas mudanças na base material, elas trazem a necessidade de formação de novas subjetividades. E vamos entender essas novas subjetividades, tanto como subjetividades docentes, quanto as subjetividades dos alunos. O ajuste normativo só foi possível quando tivemos uma correlação de forças que permitisse com que as novas diretrizes curriculares e a nova CLT, né, cimentassem essa necessidade de formação de novas subjetividades para atender às mudanças ocorridas na base material. E todo esse movimento, ele é pautado numa grande categoria, que é a mais relevante de todas para entendermos esse processo, que é a flexibilização. Então, o que eu quero dizer, não é que isso aconteceu de carreirinha. Primeiro muda a economia, depois muda as superestruturas, e dentro das superestruturas, a última é a mudança da legislação. Não, isso tudo acontece ao mesmo tempo agora, mas o cimento disso tudo, a cereja do bolo, vai acontecer com o ajuste normativo. E esse ajuste normativo vai ser entendido como as diretrizes da formação de professores, as diretrizes da formação de jovens no ensino médio e a reforma trabalhista. Então, é nesse contexto que nós vamos fazer a nossa fala. Estão me ouvindo bem? Sim, Cássia. Ok, então vamos lá. Se der algum problema, Inge, você grita, ok? O próximo slide, então. Eu imagino que nós tenhamos até alguns alunos mais antigos, com os quais já tive a oportunidade de conversar em outros momentos por lives. Mas como hoje é dia dos nossos calouros, nós temos que retomar alguns pressupostos, embora muito rapidamente, para que a nossa fala possa ser completamente compreendida. Então, eu vou trabalhar dois conjuntos de pressupostos e só vou trabalhá-los rapidamente. O primeiro conjunto de pressupostos nós vamos encontrar em Gramsci, e o segundo nós vamos encontrar em Harvey, que, na verdade, reafirma os pressupostos gramscianos. O que o Gramsci vai nos dizer? Que não há dicotomia entre o campo de reprodução de classe e o campo de constituição de classe. O campo de constituição de classe é o quê? É a economia, né? Quando há uma divisão entre capital e trabalho, e, portanto, uma divisão de classe social a partir da organização da economia. E o campo de reprodução de classe é o campo da formação das subjetividades via disciplinamento para que elas se ajustem à constituição de classes que a economia constitui para atender às suas necessidades, e no nosso caso presente, as necessidades do capital. Então, o que o Gramsci vai dizer é que esses dois campos, o da infraestrutura e o da superestrutura, eles não são campos dicotômicos, eles são campos completamente articulados. Por isso que nós temos que analisá-los ao mesmo tempo, para que a gente não faça uma análise parcial da realidade, né? Bom, então, a partir dessas novas relações de produção, que vêm com o regime de acumulação flexível, que traz novas formas de organização do trabalho, aí é que são necessárias novas formas de disciplinamento que façam com que os trabalhadores de todas as categorias se ajustem a essa nova realidade. Em outras palavras, o Harvey passou o segundo? Não, pode passar o próximo, Henrique. Isso. Em outras palavras, o Harvey diz exatamente a mesma coisa, concordando com o Gramsci. O que o Harvey diz? Que a condição de existência do regime de acumulação é a correspondência entre a transformação das condições de produção e as condições de reprodução, portanto, de disciplinamento dos assalariados. Há que construir, portanto, uma correspondência
entre as necessidades do sistema produtivo e as formas de disciplinamento dos trabalhadores que ocorrem exatamente nas relações sociais e de trabalho como um todo, que são as relações que eu chamo de amplamente pedagógicas, mas também nas relações especificamente pedagógicas, que são as relações escolares. Em resumo, para atender a economia, a educação que acontece no bojo das relações de trabalho e sociais, geradas pelas formas de organização do trabalho, e as formas de disciplinamento, especificamente pedagógicas, elas se articulam numa totalidade para dar conta de formar aqueles trabalhadores, aqueles dirigentes, que aquele regime de acumulação que atualmente é o flexível demanda. Vamos adiante, então, Inke. Só para pontuar, porque isso está nos meus artigos, né? Vocês aí vão ler com seus professores certamente, né? O que nós temos como características, grandes características dessas mudanças no mundo do trabalho, que passaram a exigir novas formas de educação, amplamente pedagógicas e especificamente pedagógicas. Primeiro, a flexibilização das relações e dos processos de trabalho. Então, flexibilizaram-se as relações de trabalho, os mercados, os produtos e os padrões de consumo. Isto passa a demandar a formação de profissionais flexíveis, que são disciplinados. O que esses profissionais flexíveis representam? Profissionais que lidem adequadamente com a dinamicidade, com a instabilidade e com a fluidez, que são categorias que não estavam presentes no modo tradicional de organização do trabalho antes da base microeletrônica. Você tinha trabalhadores que entravam no primeiro e segundo emprego e ficavam até se aposentar. Hoje, o natural é ficar por um tempo muito curto. E essa instabilidade, né, que inclusive dificulta a capacitação dos trabalhadores no processo de trabalho, ela tem que ser naturalizada, ela tem que começar a ser aceita como uma coisa normal. Se você entrevista um dos trabalhadores antigos, eles choram quando lembram que trabalharam, deram a vida, a camisa pela empresa, depois eles foram demitidos e a maioria deles não conseguiu ingressar no mercado de trabalho. Quando você entrevista os jovens, eles acham isso normal. Que bom, quanto mais muda, mais oportunidades, mais a gente aprende. Aquele discurso chão, superficial do empreendedorismo, né, que não convence nem meus netos de 13 anos. Então, passa-se a pensar o projeto pedagógico das escolas de uma outra maneira, para que esses trabalhadores, então, naturalizem a dinamicidade, a instabilidade e a fluidez. Né? E, portanto, que se submetam a relações de trabalho flexibilizadas e precarizadas. Né? E aí, como resultado disso tudo, você vai ter uma geração de níveis crescentes de desemprego estrutural, redução de salários e a desmobilização sindical, que são temas que a gente não vai tratar de forma aprofundada hoje, porque a gente não tem tempo. Vamos trocar de slide. Bom, o que significa essa formação de subjetividades flexíveis? Desenvolver subjetividades que atendam às exigências da produção e da vida social. E isto está pautado numa concepção nova de epistemologia e numa concepção nova de aprendizagem. Então, nós vamos lidar, ao longo da nossa fala, com essas duas dimensões. Em resumo, desenvolver subjetividades flexíveis implica na negação da epistemologia crítica e a sua substituição pela epistemologia pós-moderna. E no bojo da epistemologia pós-moderna, nós vamos ter uma concepção de aprendizagem que eu chamo de flexível, tenho um artigo sobre isso que depois vocês podem ler, como a expressão pedagógica desse regime de acumulação. E indo à próxima. Então, essas subjetividades flexíveis, espera-se que elas se submetam aos processos intensificados e precarizados, que elas sejam adaptáveis, que sejam multitarefa, que sejam eticamente flexíveis, porque estamos vivendo no tempo da pós-verdade,
O que é o tempo da pós-verdade? É verdade aquilo que eu quero que seja verdade, né? A gente está vivendo a lógica do depende. As coisas são verdade ou não, dependendo da circunstância e do desejo de quem está fazendo a análise. Isso é um horror, né? Eu sempre brinco. Matar a mãe não pode, mas dependendo da circunstância, é legítimo, né? Então, esse tempo de pós-verdade acaba com a ética. A ética flexibilizada é a não ética, certo? E interessante, o Harvey trabalha isso num texto muito curto, lá na Condição Pós-Moderna, mas olha, 2 páginas, um texto interessantíssimo, onde ele vai dizer que no pensamento pós-moderno, a ética vai ser substituída pela estética. Entenda-se desta maneira: um crime não é ético, mas ao invés de eu analisar o crime do ponto de vista ético, com a integração midiática, eu acabo me atendo mais à estética do crime, ou seja, o crime bem feito, né, do que a questão ética do crime. Então, o que o Harvey coloca, né? Você tem uma substituição da ética pela estética na pós-modernidade, né? Então, de fato, isso traz para nós, professores, um desafio muito grande, no sentido de discutir essas questões com os jovens, e digo a vocês que é uma discussão nem um pouco fácil, né? E também se espera que as pessoas sejam pragmatistas, presentistas e fragmentadas. Falaremos um pouco mais disso depois no transcurso da nossa fala. Vamos lá, Inge? Bom, como é que essa demanda por educação flexível impacta, né, o projeto pedagógico? De que maneira? Primeiro, na concepção da aprendizagem, né, em que você substitui uma concepção histórico-crítica de aprendizagem, em que a aprendizagem se dá na relação do sujeito que aprende com o objeto a ser aprendido no coletivo, e que esta relação, né, do plano das abstrações, ou seja, dos conhecimentos existentes, no confronto com a realidade, traz novas compreensões. E, nesse sentido, nós vamos ter a concepção de praxis. Pois bem, esta concepção de praxis passa a ser negada, e agora a concepção de aprendizagem é a concepção mediada pelas novas tecnologias, né? Então, substitui o professor pelo tutor, passa a ser conteudista, e o aluno passa a ser, né, o grande ator da sua própria aprendizagem. Não que isto não esteja presente no Vygotsky, por exemplo, né? Mas há uma tomada da dimensão de protagonismo do aluno completamente equivocada. Porque nas teorias críticas, o protagonismo do aluno diz: o professor é mediador, organiza situações de aprendizagem significativas para que o aluno se relacione com o conhecimento e elabore suas próprias sínteses. Na concepção de protagonismo, do tempo da pós-verdade, você tem um esvaziamento das chamadas metodologias ativas, porque desde que o aluno esteja em movimento, sente, levante, faça, desfaça, abrace, beija, se jogue no chão, faça roda e os diabo a 4, aí, na verdade, se supõe que ele aprenda espontaneamente, sem uma mediação adequada do professor, né? Bom, então, essa concepção de aprendizagem, ela é completamente diferente e, do nosso ponto de vista, extremamente perversa, né? Há um impacto nas propostas curriculares. E um bom exemplo disso é a reforma do ensino médio e as novas diretrizes que estão aí rodando, né? Há um impacto na formação em geral, tanto dos alunos quanto dos professores, que a formação passa a ser aligerada, né? Porque para formar subjetividades flexíveis, você não pode formar pessoas que tenham posse dos fundamentos da categoria da relação parte e totalidade, da categoria da relação teoria-prática, para que essas pessoas façam a crítica do real e se organizem, para fazer os enfrentamentos, né? Então, para que, de fato, o projeto da acumulação flexível aconteça, você precisa ter pessoas que não sejam críticas e que simplesmente aceitem
a sua própria exploração. Então, para isso, a formação não pode ser aprofundada, ela tem que ser aligerada. Agora, é interessante que você vai ter a constituição de uma cadeia de formação, que corresponde a uma cadeia de produção, em que você tem, numa ponta, na ponta mais elevada, uma formação de altíssimo nível, que vai ser nos mestrados, doutorados e pós-doutorados, para formar os filhos não dos trabalhadores, né, mas para formar os dirigentes e os filhos da burguesia, que vão dominar todas as relações sociais e produtivas. No resto da cadeia, você vai ter nuances, desde uma educação completamente desqualificada até uma educação mediana, e para chegar na ponta da cadeia, uma educação aprofundada. É óbvio que quanto mais você se aproxima da ponta, menos profissionais são formados. É a lógica do capitalismo, né? E na formação de professores, a lógica é a mesma. Você aligeira a formação de professores, você tira da formação de professores o estudo da teoria da educação e a substitui por dimensões pragmatistas. Ou seja, o professor é um técnico que domina 3 ou 4 metodologias ativas, 2 formas de motivação, né, uma forma de exposição dialogada, e está limpo, sem entender os fundamentos da docência, né? E, por fim, na organização e gestão dos processos de trabalho. E aí você vai ter a flexibilização do trabalho docente do ponto de vista do que cimentou a reforma trabalhista. Adianta, Inge? Bom, nós vamos ter, né, relativamente, eu vou pegar só 2 pontos aqui, porque eles são muito importantes para a nossa compreensão, relativamente à formação dos alunos e dos professores, tá? Você vai ter uma epistemologia pós-moderna, como eu já disse antes, que nega as teorias críticas e vai nos dizer que o conhecimento é uma impossibilidade histórica, né? Não que a verdade não exista, a verdade existe. O que acontece é que o ser humano não consegue apreender a realidade. Por quê? Porque ele vai fazer a leitura da realidade pelas suas de diversidade cultural, né? Então, dependendo do grupo diverso ao qual ele pertence, veja que não se fala de classe, se fala de diversidade. Dependendo do grupo diverso a que ele pertence, ele vai fazer uma leitura da realidade, né? E aí, desta forma, não é possível você conhecer. Arrumou? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ouvindo sim, a Cássia, mas você fechou a sua câmera? Não, é que de repente a conexão caiu. Isso é problema da rede, né, da minha internet, apesar de que eu tenho uma rede muito boa, mas roça... Retornou, Cássia, pode ficar tranquila. A sorte é que eu vejo quando cai e vejo quando volta. Então, voltando, né? A partir do momento que a teoria pós-moderna entende que ao ser humano é impossível conhecer a realidade, exatamente porque cada um faz a leitura da realidade segundo os seus marcadores culturais, né? Decorre daí que a teoria ela não se constrói mais na relação do pensamento que se debruça sobre a prática para aprendê-la, compreendê-la e, a partir daí, sistematizar a teoria. Pelo contrário, a relação com a prática é jogada fora, partindo-se do pressuposto que eu não consigo apreender a realidade. Então, eu não olho para a realidade. Então, como é que o conhecimento se constrói? E como é que as teorias se constroem? Mediante o empate de discursos intersubjetivos, ou seja, pelo confronto dos discursos, e não pelo confronto entre o pensamento e a materialidade. Isso é uma coisa terrível, né? Porque aí eu vou discutir com a Inge e vou trazer argumentos muito sólidos para ela, que a Terra é plana e, dependendo de quem de nós duas tenhamos mais argumentação, sejamos melhores no discurso, a realidade que vai vingar é a realidade que a Terra é plana. Aliás, não é, diga-se de passagem, 3 pontinhos. Bom,
Ao negar que o conhecimento resulta da relação entre teoria e prática, entre o trabalho intelectual e a atividade, a concepção de praxis vai para o lixo. E, indo a concepção de praxis para o lixo, vai embora a perspectiva da possibilidade da transformação. Porque o conceito de praxis, ele não se encerra na relação entre teoria e prática. O conceito de praxis, ele traz a relação entre teoria e prática visando a transformação. E no campo, né, do nosso compromisso político, visando a transformação da sociedade, tendo em vista a inclusão daqueles excluídos. Então, quando você nega que o conhecimento resulta da relação entre o trabalho intelectual e a atividade, na verdade, você nega, inclusive, a possibilidade de transformação. Adiantem. Bom, e aí, né, eu trago um pouco de Debord, engraçado que ele está muito atual, muito atual. Quem puder, releia a Sociedade do Espetáculo. Parece que ele está escrevendo agora, né? Então, o que o Debord vai dizer? Que a totalidade é substituída pela fragmentação. Isso é óbvio, porque a internet, ao mesmo tempo que te permite entrar em contato com um mundo de informações, ela te tira o foco do que é essencial e do raciocínio para entender as relações entre as partes que você vai pesquisando, né? Então, o que o Debord diz? Que o conhecimento mediado pelas novas tecnologias se caracteriza por uma fragmentação caleidoscópica propiciada pelos avanços tecnológicos. Quer dizer, o nosso conhecimento é um conhecimento formado por pequeninas partes que se combinam ora de um jeito, ora de outro, mas que inviabilizam a visão e a compreensão da totalidade. As informações se sucedem rapidamente. Perde-se a capacidade de reflexão e de crítica no nome do espetáculo. Essa questão do espetáculo é tão forte que você percebe, por exemplo, né, por que o Cirque du Soleil deixou de ser importante, né? Não sei se até já não fechou, porque ele estava bem morrendo. Exatamente porque há um limite do espetáculo a partir daquelas práticas que o Cirque du Soleil fazia. E o que a população pede? Cada vez mais espetáculo, né? Você percebe isso também nos filmes, né? Quanto mais efeitos especiais, quanto mais espetáculo, quanto melhor articulação entre imagem, som, né, cores, mais você se fascina, e o enredo não tem importância nenhuma, né? Porque a ideia é, de fato, anestesiar a reflexão e a capacidade crítica pela sucessão de informações, pela sucessão de imagens, pela sucessão de sons e de movimentos. E ele conclui dizendo o seguinte: ao negar a possibilidade de construção da teoria, reduz-se a formação de professores ao conhecimento tácito, ao senso comum. Aliás, isso não é do Debord, isso é meu, por isso que está pintado de laranja, né? Então, na verdade, das conclusões, né, do recuo da teoria, você chega à conclusão que, ao jogar a praxis no lixo, você nega a formação dos professores de um ponto de vista teoricamente consistente e reduz a formação e a prática dos professores aos senso comum e conhecimento tácito. É claro que isso não é uma generalização, não estou dizendo que todos nós somos assim, mas genericamente sim, porque se vocês considerarem o tipo de formação a que nós estamos tendo acesso, nós estamos na ponta mais qualificada da cadeia de formação. No lado mais precarizado da formação, é isso mesmo. Aprende 3 ou 4 técnicazinhas e está capacitado. Vamos adiante, Ingrid. Feitos os fundamentos, né, quero fazer uma síntese antes de entrar na segunda parte. Por onde passa a desqualificação docente? Passa pela formação e passa pela flexibilização das relações de trabalho. A formação, ela é desqualificadora pela nova epistemologia da prática, pela negação
da concepção de praxis e, portanto, pelo aligeiramento da formação. Já a desqualificação pela flexibilização das relações trabalhistas, ela vem pela destruição dos vínculos, pela destruição da proteção dos trabalhadores. Adianta e vamos aprofundar isso. Um golinho de café. Ok. Vamos aprofundar um pouquinho essa questão da desqualificação da formação docente, né? Primeiro, vou só retomar uma coisa que eu já falei, é que nós substituímos a concepção de protagonismo do aluno fundamentada no materialismo histórico pela concepção pós-moderna. E como eu já disse antes, né, você chama tudo de protagonismo e você não diferencia de que epistemologia você está falando, isso vai virar uma bruta confusão, né? Porque se para a pedagogia pós-moderna o protagonismo é o movimento do aluno e não a relação dele com o conhecimento, isso é muito diferente da concepção de protagonismo do Vygotsky que a gente tem adotado desde a antiguidade clássica, em que, né, volto a dizer, o aluno tem que se relacionar com o conhecimento pela mediação do professor, que organiza atividades significativas. Pode usar as novas tecnologias, eu as utilizo hoje e faço aulas usando os aplicativos com metodologias ativas, mas no sentido de criar situações para que os participantes cheguem ao protagonismo, ou seja, que pensem, que criem, que revejam suas próprias concepções. Agora, na concepção pós-moderna, tá? É movimento, é marola, não há uma seriedade no construir essa relação. E veja que isso não é culpa da mediação tecnológica, porque você pode usar a mediação tecnológica a favor, e deve usar, né? Porque os jovens hoje são muito afetos à mediação tecnológica, você consegue usar qualquer metodologia ativa usando as novas tecnologias por aplicativo, né? E de uma forma levar o aluno ao verdadeiro protagonismo. Do ponto de vista da concepção de professor, ele deixa de ser formador para ser conteudista e tutor, né? Conteudista enquanto ele organiza um programa, né? E esse programa pode ser repetido 500 vezes em outros aplicativos, em outros cursos, sem uma necessária adequação aos objetivos e a quem você está formando. E é o tutor, né? Tutor quem é? Aquele carinha que fica lá de fora, esperando a manifestação dos alunos para intervir, né? Ou seja, o professor era completamente centrado no processo pedagógico tradicional, agora ele vai para uma visão completamente periférica, né? Ou seja, na teoria da curvatura da vara do Lenin, está na hora de pôr a vara no seu devido lugar. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não como um mero auxiliar, né, à margem do processo, mas também não como o que sabe e que vai trazer o conhecimento pronto e acabado. O professor é aquele que planeja, produz material, acompanha os alunos e, portanto, assume papel secundário. A sua função principal, ela passa para o grupo. É o grupo que interage, é o grupo que elabora, né? E aí, sem a mediação do professor, o Vygotsky é muito claro nisso, não vai haver uma apropriação adequada dos fundamentos da ciência em qualquer área, né? O que o Vygotsky vai dizer para a gente, né? A apropriação dos conceitos científicos, ela não se dá sem a mediação de alguém que tem o domínio desses conceitos. Ou seja, o aluno por si, ele não vai aprender. Sozinho, ele não vai aprender. Vamos adiante? Tá. Antes de entrar, só um pouquinho, volta para trás, né? Antes de entrar na questão da reforma trabalhista, eu quero fazer observações relativamente a por que mediações essa desqualificação está acontecendo. Primeiro, pela mediação das diretrizes curriculares de formação de professores. Qual era o curso onde se estudava a teoria da educação? Era a pedagogia, né? A partir
de um certo momento, toda a teoria da educação foi banida do curso de pedagogia. E o curso de pedagogia passou a ser um curso pragmático de formação de professores para crianças, né? E aí, né, houve, de fato, uma simplificação da ciência da educação, uma perda de fundamentos, com o que você tem uma profunda desqualificação na formação, né? Quando o professor vai assumir, né, cursos, por exemplo, né, vai se formar em cursos de EAD. Você encontra hoje, eu fiz uma pesquisa recentemente, tem curso em EAD para formar professor e pedagogo de R$200 por mês, de R$150 por mês. Eu encontrei cursos, inclusive, completamente em EAD, de engenharia de produção a R$279 por mês. Tá? Você fica se perguntando qual é a qualidade disso, né? Agora, o certificado é um certificado igual ao de qualquer outro profissional. Quem vai fazer a diferença é o mercado. Tá? Porque o mercado, na primeira entrevista, vai verificar que tipo de qualificação você tem. Só que aí há necessidade de formar um professor, que eu chamei de sobrante, há muito tempo atrás, para formar alunos sobrantes. Quer dizer, para esse aluno que vai trabalhar no trabalho similar ao trabalho escravo, que vai trabalhar no trabalho violento, no trabalho insalubre, no trabalho informal, né? Não precisa um professor formado em doutorado, basta um professor que ensina a ler e escrever e deu, certo? Então, você vai ter, nessa cadeia de produção, a correspondente cadeia de formação de professor e de aluno. Então, você tem a grande maioria não precisa de professor qualificado. Essa é a concepção vigente. Horrorosa, mas é ela. E é por aí que a desqualificação vai. Pela desqualificação das propostas de formação. Baratinhas, rapidinhas e porquinhas. Né? Sem nenhuma consistência teórica. Então, isso que eu queria pontuar antes de passar para a parte seguinte. Vamos lá, então, Ing? Bom, falei da desqualificação pela desqualificação da formação, que forma um professor e um aluno flexível para ter a sua força de trabalho consumida predatoriamente nas cadeias produtivas. Ponto. Então, isto do ponto de vista da superestrutura. Né? Agora, houve uma superestrutura específica, que foi o ajuste normativo, que atendeu às demandas da infraestrutura ou do sistema econômico, que foi a reforma trabalhista. Então, você vai ter uma segunda vertente que gera a desqualificação do professor pela sua desprofissionalização, ou seja, pelo estabelecimento de novas relações de trabalho. Né? E é claro que para um professor aceitar essa desprofissionalização, ele tem que já ter tido uma flexibilização da sua subjetividade, para que ele deixe de lutar pelos seus direitos, naturalizando a perda dos direitos, como se fosse uma coisa natural, um professor que se submeta e um professor que não resista. É triste esse pedaço. Adiante, Ing. Bom, falando então do ajuste normativo, que é correlacionado ao ajuste das diretrizes de formação, fecha o cerco da precarização do trabalho docente. Tá? O que a gente tem que observar antes de entrar no mérito, né, é que o ajuste normativo, que vai corresponder às necessidades da acumulação flexível, ele vai acontecer na dependência da correlação de forças no poder. E se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que a primeira proposta de lei de terceirização, ela estava dormindo em berço esplêndido no Congresso desde 2013. De repente, quando houve o golpe da Dilma e a entrada do Temer, aí a correlação de forças, mediada, né, dirigida pelo Temer, ela faz com que tudo aquilo que estava há anos dormindo se resolva rapidamente, sem nenhuma discussão. Então, você tem, no mesmo pacote, a lei da terceirização
e a reforma da CLT. E as duas na mesma direção, né? Então, você vai ter uma juntada da lei da terceirização da CLT com as reformas educacionais, com a nova Previdência, com a que está por vir, reforma administrativa e tributária, e uma coisa para o que as pessoas não estão se dando muita conta, que é a revisão das NRs. As NRs é aquele conjunto de legislação que protege os trabalhadores do ponto de vista da segurança. Estas NRs, uma vez revisadas, elas desresponsabilizam o empregador com relação à saúde e segurança do trabalhador. Então, você tem um pacote completo aqui, né? Você precariza a relação de trabalho, você precariza a formação, você precariza a proteção, né? Você precariza a organização do serviço público e aumenta a arrecadação tributária e ainda desprotege o trabalhador pela revisão das NRs, né? E veja que esse pacote, ele vem assim nos últimos anos, completo, possibilitado por novas correlações de força. A reforma do ensino médio, ela já vinha andando porque, mesmo em governos anteriores, você já tinha o Banco Mundial assentado dentro do MEC e o Todos para a Educação, né, com todo o movimento de privatização da educação dentro do MEC, dentro do governo do PT. Isso aí já era uma coisa que vinha vindo e que a gente vinha fazendo críticas. Então, a reforma do ensino médio, ela cedeu por quê? Né? O setor produtivo estava dentro do MEC, e isso concedido pelo próprio governo do PT. Agora, nova Previdência, reforma administrativa, reforma tributária, revisão das NRs e a nova CLT só foi possível com o golpe em cima da presidente Dilma. Vamos lá? Em resumo, o que a lei de terceirização diz? E olha, eu estou falando, né, dos artigos principais, porque já teve algumas mudanças, algumas revisões, tanto na lei de terceirização como na reforma da CLT, mas que não mexem no que é a essência, certo? Então, eu estou aqui na essência, certo? Então, a primeira coisa, né, que era uma demanda do setor produtivo, foi a terceirização da atividade fim. Isso significa o que na Petrobras? Engenheiro da Petrobras tem que necessariamente ser concursado, certo? Porque é a atividade fim da Petrobras. Professor de universidade tem que ser necessariamente concursado, porque a formação, a pesquisa são atividades fim das nossas instituições. Então, não se permitia a terceirização da atividade fim. E aí, quando você tem gente concursada, você sabe todas as decorrências que tem, né, a nosso favor e contra o setor produtivo. Então, havia uma demanda muito grande pela terceirização da atividade fim, que ocorre, né, na lei da terceirização. Aqui tem uma coisa que é bem interessante, que é a extensão do prazo do contrato temporário. Você tinha antes que o contrato temporário podia durar 180 dias. Agora, ele pode durar 180 e ser prorrogado por mais 90. Isso dá 270 dias de contrato temporário, ou seja, 9 meses. Se você tirar os recessos e as férias, você permite a uma instituição pública, privada, de ensino superior, contratar os professores só por contratos temporários. Porque em 270 dias ele dá conta de praticamente todo ano letivo. E isso já está acontecendo, né? A outra questão é a não geração de vínculo empregatício com o tomador de serviço. Isso foi uma discussão muito grande, porque na CLT também haviam juristas propondo, né, que se substituísse, e é um palavrão, né, a responsabilidade subsidiária, né, pela responsabilidade solidária. O que é isso? O que é responsabilidade subsidiária? Se uma escola contrata uma empresa terceirizada de limpeza e a escola passa o dinheiro para a empresa terceirizada, se a empresa terceirizada não paga os servidores, a
contratante do serviço, que é a escola, só vai ser responsabilizada por pagar os trabalhadores se eles entrarem na justiça. Isso pode levar anos. Isso é responsabilidade subsidiária. A ideia da CLT foi, de alguns juristas, foi substituir isso por responsabilidade solidária. Ou seja, passou o dinheiro para a empresa terceirizada, a empresa não pagou, imediatamente, sem acesso à justiça, o contratante do serviço terceirizado tem que pagar, ele é solidário. Não passou. Tá? Então, continua como era antes no País de Abrantes. Né? Se a escola contratar um serviço terceirizado, as nossas servidoras, funcionários da limpeza não receberem, né, porque a escola passou o dinheiro, mas a terceira não pagou, isso só vai ser regularizado 5, 10 anos depois, via processo judicial. E, por último, a pejotização dos trabalhos intelectuais. Né? E isso, né, traz uma questão complicada, porque nós, que somos estatutários, somos regulados pelo direito administrativo. E a PJ é regulada pelo direito civil. Então, muda, inclusive, a forma de tratamento relativamente a direitos e deveres. E, claro, com a perda para quem se pejotiza. E hoje, você ter uma empresa, você criar uma micro, né, uma empresa vinculada ao Simples Nacional, ou simplesmente, né, você ser um MEI, um microempresário individual, é a coisa mais fácil que tem. Né? E há uma tendência muito grande das instituições privadas de ensino em contratar profissionais que sejam MEI e que tenham uma PJ. Com isso, há uma perda bárbara de direitos. A gente não tem tempo de entrar em todos os detalhes disso tudo, mas a grande conclusão é que, do ponto de vista da carreira pública, o que a gente defendia como isonomia é um universo de morte, né? Morte anunciada. Por quê? Nós vamos ter na mesma instituição pessoas com diferentes formas de contratação. Né? Você pode ter pessoas estatutárias com concurso e você pode ter pessoas terceirizadas ou MEIs ou pejotizadas. E eu fui pró-reitora da Federal do Paraná por bastante tempo, né? E eu vivi o que era esta situação de você ter médicos estatutários, doutores, né? Doutor no sentido de ter doutorado, e que tinham entrado por concurso, e você ter médicos contratados pela fundação, que teoricamente não podiam nem dar aula, mas davam aula. Muitos com mestrado e doutorado, mas ganhavam um salário inferior e não tinham os mesmos direitos do que o professor concursado. Então, você tinha duas categorias completamente diferenciadas, fazendo o mesmo trabalho, com responsabilidades iguais e com salários diferentes. Né? Então, isso é que eu chamo de fim da nossa carreira, porque a isonomia foi para o lixo a hora que a lei da terceirização veio. A próxima, Inger. Bom, e aí você vai ter, né, como possíveis contratantes, cooperativas, associações, fundações, PJ, MEI, e aí você estabelece uma concorrência fantástica, né? Ganha a licitação quem cobra menos, e quem cobra menos vai pagar menos o professor, que vai ser terceirizado, ou o rapaz da segurança, ou a senhora da limpeza, né? E aí você vai ter uma cadeia de subcontratações que vão da terceirização à quarteirização, podendo chegar até a quinteirização. Relativamente aos direitos dos temporários, eles não têm direito à multa dos 40% do fundo de garantia e nem à aviso prévio. Né? E um dado que é interessante, já do censo, é que a maioria dos empregados temporários são mulheres. Passando o próximo slide da reforma da CLT. Tá? Então, o que você vai ter com a reforma da CLT? A CLT, ela complementa o trabalho que a reforma trabalhista fez, né? Pela flexibilização dos contratos de trabalho. Aí ela autoriza o contrato de autônomo, sempre teve autônomo, isso aí não muda nada, não gera nenhum direito trabalhista. Você vende teu trabalho, diz quando você quer por ele, acabou. Os professores particulares, por exemplo, que atendem os filhos da burguesia quando eles vão mal na escola.
né? O contrato de trabalho intermitente, isso é novo. O trabalho intermitente, ele é uma prestação descontínua de serviços, e já está acontecendo, tá? E ele acontece assim, já vi, né, na internet, que houve tentativas, e algumas com sucesso, de escolas que contratam professores de forma intermitente da seguinte forma: eu tenho lá um elenco de professor de matemática, de física, de química. Quando alguém fica doente, ou uma senhora entra em licença por gestação, por exemplo, eu vou lá e contrato, chamo o intermitente. O intermitente, ele tem um contrato comigo, mas ele só trabalha quando ele for chamado. E aí, quando ele é chamado, ele recebe o quê? Ele vai receber os benefícios de fundo de garantia e de férias pelo período que ele trabalha. O resto do tempo ele fica lá, à disposição na vitrine, esperando alguém chamar. Aí você coloca que é uma grande vantagem, porque você pode ser intermitente num monte de lugares, né? Agora, se a empresa te chama 3 dias antes e você não responder, né, você tem que pagar para a empresa, porque você é intermitente e tinha que ter respondido e não respondeu. Viva com barulho desse. Podemos ir para frente, hein? Né? Uma outra questão completamente séria, né, que acaba com a justiça do trabalho, praticamente, é o artigo que diz que o negociado prevalece sobre o legislado. E o negociado, ele vai ser intermediado pelo sindicato, ou ele vai ser intermediado individualmente entre o empregador e o candidato a ser contratado. Mas aí há um limite. Você só pode negociar individualmente se você tiver uma remuneração igual ou superior a 2 vezes o maior benefício previdenciário, que dá mais ou menos uns 11 mil. Então, quem, né, não é precarizado na carreira docente pode negociar quanto quer ganhar para dar aula. O resto vai ter que negociar via sindicato. Pensando que os sindicatos estão completamente esvaziados, quando cai a obrigatoriedade da contribuição, vocês imaginem onde que a gente vai parar. Tá? Para encaminhar para o fim essa discussão, algumas consequências para o trabalho docente, né? A primeira, o professor delivery. Você já tem a uberização dos professores, tanto pela via do contrato intermitente, quanto pela via do contrato autônomo. Eu chamo quando eu preciso, ou para suprir faltas, ou para suprir licenças, né? Como eu já disse antes, a nossa carreira, a isonomia, tende a morrer, né? E com isso nós vamos ter vários profissionais convivendo na mesma instituição, com contratos de trabalho diferentes, trazendo, né, os conflitos, as contradições da sociedade para dentro da escola. A redução dos salários, a gente está vivendo isso, né? A gente não tem uma reposição salarial de sempre 520 anos, né? Há uma tendência muito forte a contratar professores horistas e seletistas, a quebra da isonomia, a reforma da Previdência vai fazer com que a gente trabalhe até morrer, né? E uma questão seríssima que é a nossa desarticulação, porque nós deixamos de ser representados pelos sindicatos com a sua fragilização. Os terceirizados, eles não se vinculam a sindicato, né? Você pensa do ponto de vista não do professor, mas de um trabalhador, que ora faz um tipo de trabalho, ora faz outro, ora faz outro. Ele não se vincula a sindicato nenhum. Ele está completamente abandonado. E os que se vinculam a sindicatos, ainda, como é o nosso caso, estão afetos a sindicatos que se fragilizam pela desobrigação da contribuição sindical. Houve uma mini-reforma que trouxe uma coisa interessante, que não se exige necessariamente a assinatura de livro-pó. Isso até pode parecer interessante, mas na verdade não é não. Porque se você trabalhar hora extra e você não registrar ponto, você não tem como cobrar, né? Então, até as coisas que aparentemente parecem que viriam ao nosso favor, não vêm, né? E aí, por fim, a compra de alguns serviços educacionais ou mesmo itinerários formativos, como a reforma do ensino médio permite.
que você compre itinerário formativo, que você compre uma formação profissional do Senai, do SESI ou de qualquer outra instituição. Então, né, nós temos uma precarização terrível do nosso trabalho. E os impactos disso no trabalho docente são muito severos. A gente está vivendo, né, um impacto muito grande no sofrimento do trabalho. Nós temos, né, colegas nossos adoecidos, o índice de depressão, de doença mental muito elevado, cada vez mais elevado, e há uma negação da doença, né, até por uma questão de autopreservação e de preservação do emprego. O número de suicídios também cresce fantasticamente, né, e essa é uma dimensão que ela é decorrente da precarização do trabalho. Né? Porque sem boas condições de trabalho, sem um bom salário, um bom plano de saúde, uma boa condição do nosso autocuidado, de fato, né, essa situação de estresse permanente leva ao adoecimento e numa proporção cada vez mais significativa. Assédio moral aumenta. Eu não tenho nenhuma pesquisa de aumento da assédio moral nas instituições de ensino, mas se você for olhar em outras instituições públicas, inclusive, a questão do assédio moral está cada vez mais séria, e o assédio moral, e muitas vezes, leva ao adoecimento e ao suicídio. Né? As relações de trabalho se esgarçam em nome da produtividade. As pessoas passam a competir dentro das próprias instituições, porque a perspectiva da perda do trabalho ela é muito pesada. Né? Então, você verifica um acirramento da competitividade em substituição aos laços de solidariedade. E eu lembro que a gente tinha no passado, sala de professores, todo mundo ia tomar cafezinho, um ajudava o outro, agora a realidade é bem diferente. Né? Por fim, o discurso da heterogeneidade, do respeito às diferenças, esconde o processo de homogeneização cultural. Né? E nós estamos vendo cotidianamente o quanto esse discurso de respeito às diferenças é um discurso vazio. E, para encerrar, algumas consequências para a aprendizagem dos alunos decorrentes da precarização e desqualificação do trabalho docente. Primeiro, a banalização do esforço. Os meninos não querem mais nada com coisa nenhuma. Ler 3 páginas é um tormento. Um capítulo, um livro inimaginável. E quando, né, os professores de literatura vão rir comigo agora, você diz, olha, está aqui o livro da Mafalda, leia, né, para você fazer atividade da escola, prova com nota. Ah, não, a gente entra na internet e pega o resumo. E o pior é que consegue tirar nota boa só tendo lido o resumo. Né? Então, é uma coisa de uma preguiça, né? Uma coisa de querer aprender rapidinho e sem esforço, para ligeiro e jogar, e ver aplicativo, ir para a festa. É uma coisa terrível que está acontecendo com a nossa juventude. Né? E o Gramsci dizia, ninguém aprende sem disciplina. E disciplina é esforço, disciplina é horas bunda cadeira. Tem que sentar, tem que estudar, tem que pensar. Ah, não. Prof, dá logo aí a resposta, diz logo aí onde é que está, para eu me livrar desse abacaxi de uma vez. Né? E aí você tem como resposta, né, a essa vontade do rapidinho, mal feitinho, porquinho, sem aprendizagem, uma pedagogia mercantilizada, né, que oferece muitas opções de curta duração, baixo custo e reduzida qualidade. Isso não é só no nível superior, isso é em qualquer nível. Né? Há vários, ainda agora, recentemente eu não fiz pesquisa, mas eu, há uns 3 anos atrás, eu identifiquei várias possibilidades de ter o certificado de ensino médio sem assistir aula nenhuma. Né? Então, esse é para atender os rapidinho, os porquinhos, né? Que não tem nenhum compromisso com a seriedade da sua formação. O que vai acontecer é que o mercado vai selecionar. E esses é que vão ocupar aquela ponta precarizada da cadeia, do trabalho precarizado, do trabalho similar ao trabalho escravo, né? E não há uma consciência clara que, inclusive, o professor está sendo precarizado e mal formado para dar conta desse tipo de formação desqualificada.
A competitividade e o individualismo substituem a solidariedade e o trabalho coletivo. Né? Ou seja, é uma coisa extremamente preocupante. Agora, o que você tem quanto dados? Né? A própria OIT comprova que a flexibilização da proteção trabalhista não gerou aumento de emprego em nenhum país do mundo, porque essa era a grande justificativa. Né? A empresa privada querendo flexibilizar a proteção trabalhista para dizer que vai empregar mais gente. Não emprega. O que eles vão ter é mais lucro. Né? Até o Banco Mundial tem alertado para os riscos dessas novas formas precárias de emprego, porque com o emprego precarizado, ninguém consome, você tem um aumento da pobreza, você tem aumento da violência e a diminuição da arrecadação. Então, é um jogo de perde e perde. Né? A questão que a gente coloca é o seguinte: cadê a nossa organização? Né? É claro que a nossa organização ela tem sido historicamente destruída, né? pela fragilização dos sindicatos, pela precarização do nosso salário, pela precarização da nossa formação, e nós estamos tão preocupados em atender o que o Marx chamava de reino da necessidade, que nós, de fato, não estamos tendo tempo para cuidar do reino da liberdade. Né? Porque quem precisa correr atrás do dinheiro para pagar o boleto, a escola do filho, do plano de saúde, não tem tempo para ler, para estudar, para se organizar e ir para a rua, bater panela e brigar por uma situação social mais equitativa, menos exploradora. Né? E aí a gente tem ainda, recentemente, eu tenho terminado todas as minhas salas com essa questão, e uma das questões que está nos desmobilizando é que você tinha dentro ainda uma possibilidade das teorias críticas, você fazia um confronto pela argumentação. Então, você argumenta sólida e densamente e você consegue puxar as pessoas para a organização coletiva. Agora, você não consegue argumentar contra questões de fé, né? Ou de interpretação pessoal em cima do que nós chamamos de pós-verdade. Não há discussão possível. Então, nós estamos, no sentido, cada vez mais isolados nas nossas formas de organização. Como eu disse no começo da minha fala, não é uma aula magna animadora. Tá? Mas eu acho que eu também não tinha intenção de trazer para vocês o mundo da Alice em face dessa situação que nós estamos vivendo, com tantas pessoas morrendo, com tantas pessoas desempregadas, com tanta fome no país e, ao mesmo tempo, tanto descaso, tanta interpretação pessoal, tanto dogma de fé para justificar as atividades, as atitudes mais criminosas que a gente tem assistido. Tá? Então, eu estou trazendo isso no seu primeiro dia de aula para chamar a todos a nossa organização coletiva. E a organização coletiva passa pela apropriação das categorias teórico-metodológicas. Nós não vamos entender e não vamos mudar a realidade se a gente não tiver a disciplina do traseiro sentado na cadeira, muito estudo, muita pesquisa, muita discussão coletiva, para que a gente possa ter uma organização que, de fato, nos leve não só a lutar contra a nossa precarização enquanto docentes, mas lutar contra esta precarização crescente, esse consumo predatório da força de trabalho, daqueles que vivem do trabalho, que hoje não conseguem, muitos e cada vez um número maior, um prato de comida para se alimentar, muitos deixando de comer para alimentar os filhos e os netos. Então, a vida não está bonita, né? Agora, nós temos dois caminhos. Nós abaixamos a cabeça, né? E naturalizamos a exploração, ou nós estudamos, pesquisamos, nos organizamos e vamos lutar por uma melhor condição de inclusão, mesmo que ainda precarizada, mesmo que ainda numa produção capitalista, mas por uma inclusão menos precarizada, menos sofrida dos que vivem do trabalho, inclusive a nossa, né, nas cadeias produtivas e no mundo do trabalho. Obrigada, desculpe que eu me alonguei, mas eu sou assim mesmo, não tem jeito. Eu vou ler para os presentes as questões que foram colocadas no chat.
Tendo em vista que nós estamos já com horário bastante adiantado, nós vamos trabalhar com apenas um bloco de questões, e depois, né, muitas das coisas que a professora Cássia trouxe hoje, nós podemos discutir no início principalmente da disciplina de bases conceituais da EPT, embora nas outras também. Então, a primeira questão, feita pelo Boaz Lopes, é a seguinte: como conciliar um projeto baseado em produto tecnológico com um processo emancipatório que permite consciência crítica? O André Luiz Hippler pergunta: qual é o impacto da flexibilização no processo de avaliação na educação profissional e tecnológica? E a Elizabeth pergunta, ou comenta: a nova BNCC e a reforma do ensino médio propõem exatamente isso, a redução da educação a habilidades e competências. Saímos da educação tradicional e chegamos ao total esvaziamento da formação? Primeiro, a questão, a última, né, da BNCC, porque não é uma questão. Você faz uma afirmação e eu concordo com ela, né? A reforma do ensino médio, a BNCC, vem na linha da flexibilização da formação, né? Porque isso, olha, em 95, o Banco Mundial já soltou um documento para os países pobres dizendo que a gente não tinha que gastar muito dinheiro em educação média e superior para aluno que não ia ter emprego, né? Então, essa ideia do aluno sobrante, que precisa ter uma formação muito elementar, né? Quase que só se alfabetizar por um professor sobrante, um pouquinho mais alfabetizado do que ele, ela é uma proposta que vem de longa data, né? Vem das políticas do Banco Mundial para os países pobres. Mas você vê que você materializa mesmo, né, quando os governos populares no Brasil não consegue mais segurar nada. Né? Então, concordo com você. Há, de fato, um aligeramento da formação. Bom, a questão da flexibilização na avaliação. Olha, eu não parei para pensar nisso, mas se você for pensar na mudança, estou com soluço, na mudança de concepção das metodologias ativas, o que você vai perceber? Se a metodologia ativa passou a ser movimento e não protagonismo do professor, do aluno, perdão, a partir de uma atividade organizada pelo professor, e quando eu digo movimento faz um Philips 66, faz um brainstorm, quer dizer, faz marola na sala de aula, né? Os alunos adoram porque eles não precisam fazer nem esforço mental. E aí a avaliação passa a ser uma avaliação da marola, né? Então, qual foi a resposta que vocês deram no Philips 66? Qual foi o relatório daquele trabalho de grupo mal feito, né? Que às vezes é um que faz e ninguém lê nada, né? Então, você vai ter também uma precarização da avaliação, né? Então, acho que aí você, né, em todos os componentes do processo de ensino, você vai ter uma flexibilização. Agora, a questão da conciliação do projeto tecnológico com consciência crítica, olha, eu não vejo que isso seja incompatível, né? Porque, na verdade, nós estamos produzindo ciência e tecnologia, né? No sentido de pensar que essa ciência e tecnologia pode melhorar a vida, né, das pessoas, diminuindo esse fenômeno que eu chamo de inclusão excludente. Contudo, nós, professores, pertencemos ao campo das superestruturas. Nós não dominamos o campo da economia. Como a nossa produção científica vai ser apropriada? Essa que é a questão. E essa questão foge ao nosso alcance. Agora, quando você analisa como é que os produtos tecnológicos eles são gerados e como eles são disponibilizados para consumo, você vai ter uma análise interessante. A produção de ciência básica nessa lógica da produção da ciência básica, da apropriação da ciência básica pelas produtoras de alta tecnologia, depois a apropriação dessa tecnologia pelas menores, acaba que o resultado da produção tecnológica vai chegar também à população de renda mais baixa. Não do jeito como a gente gostaria, porque o movimento capitalismo é assim mesmo, ele vai se apropriar do conhecimento produzido para reforçar o processo de acumulação,
né? Então, não tem como ter muito purismo nessa questão, né? O que a gente tem que fazer é tentar, né, investir mais nas áreas tecnológicas que tragam maiores benefícios para aqueles que vivem nas relações mais precarizadas, né? O que não significa deixar de produzir, né, em todas as áreas tecnológicas. O nosso compromisso é produzir ciência básica e produzir tecnologia, né? E aí brigar para que essa apropriação dos resultados do nosso trabalho chegue àqueles que vivem do trabalho, né? Mas a gente tem que entender que a realidade nossa é do modo de produção capitalista. Portanto, né, a gente não domina as relações de mercado, infelizmente. Mas como eu desenvolvi no meu raciocínio, no limite, né, as pessoas chegam a ter acesso a, por exemplo, hoje o smartphone não tem que não tenha, né? Smart TV também não tem que não tenha, né? Deixam de comer para ter. E com isso tem acesso a várias outras dimensões, né, do conhecimento. É a da Fátima Aparecida de Freitas, e ela diz o seguinte: esse novo modelo de formação virtual que surgiu durante a pandemia vai pegar? E se pegar, ele gerará aligeiramento da formação? Olha, Fátima, esse ano passado inteiro e no começo desse ano, eu trabalhei e fiz capacitações com os aplicativos, né? Depende muito de como você trabalha com a tecnologia, sabe? Na verdade, eu consigo fazer pelo Zoom, pelo Cisco, ou por qualquer outro aplicativo, né, o da Microsoft também, eu consigo dividir os alunos em sala, fazer painel integrado, fazer Word Café, e ao mesmo tempo dar uma bola expositiva e mandar ler texto e fazer acompanhamento das discussões nas salas. Então, assim, eu acho que isso veio para ficar. Há uma tendência muito forte, eu estou pesquisando isso agora, foi aprovada a última da minha vida, né, chega, os últimos 5 anos de pesquisa um do CNPq, da precarização do trabalho do professor e do servidor público a partir das novas tecnologias do trabalho do homework e na teletrabalho, assim, não acho que isso vai retornar, a tendência é continuar. Por um lado, a gente teve que aprender a fazer essas coisas usando a tecnologia. O que eu falei? Quando você tem a posse de fundamentos, usa tecnologia. O problema é quando você não tem a posse dos fundamentos, aí você usa a tecnologia de uma forma ligeirada e simplificadora. A gente corre o risco de ter um acirramento da simplificação da formação, corre. Mas isso já vinha vindo com os EADs baratinhos, né, que estavam por aí no país inteiro dando certificados frios, né? O certificado tem validade, mas ele não tem conteúdo, por isso que eu chamo ele de frio. Então, assim, você vai ter agora um acirramento. Por outro lado, a pandemia mostrou que é possível trabalhar bem com as tecnologias, desde que você domine os fundamentos da pedagogia, né? Por isso que eu falava antes, nós temos que sentar, honorável traseiro na cadeira, estudar bastante, para poder usar as tecnologias a favor da emancipação humana e não contra elas. Não estou dizendo que a tecnologia é neutra, sob hipótese alguma, né? Ela viabilizou, né, por essa nova revolução industrial, o acirramento da precarização do trabalho, né? Enfim, todas essas questões que a gente está vivenciando. Mas, contraditoriamente, como tudo no capitalismo é contraditório, você tem possibilidades de usá-la, né? Contraditoriamente é a nosso favor. Agora, para isso, precisa ter domínio dos fundamentos, senão você vai usar mal. Né? Agora veio para ficar, viu? Só vai se intensificar. Isso aí não vai passar. Né? Vários ministérios, tribunais estão se dando conta que não só gastam menos dinheiro com o trabalho domiciliar, mas também a produtividade é maior. Quer dizer, dados do CNJ, eu trabalho muito com os tribunais, vocês sabem, com a formação de juízes e servidores, o CNJ fez uma pesquisa que mostrou, né, que com o teletrabalho houve um aumento da produtividade, o número de sentenças foi muito maior do que era antes. Agora, o relacionamento com o jurisdicionado, isso não acontece, né? Então, como é que se vai entender essa produtividade? Só pelo número de sentenças?
Será que essas sentenças correspondem à realidade, porque não há uma relação mais direta com o jurisdicionado, né? Então, acho que é isso que a gente vai viver, né? É um conceito de produtividade que a gente vai ter que pesquisar, porque é uma produtividade esvaziada de relacionamento humano, né? Que produtividade é essa, né? Então, são questões novas agora para nós, que as pesquisas novas estão colocando, mas isso não vai voltar para trás, não. A gente vai ter que saber lidar com essa questão. Acho que a gente consegue trabalhar com bons sistemas híbridos, como vocês estão propondo, né? E eu estou fazendo muita capacitação, não com EAD clássico, mas com aulas síncronas, atividades síncronas dentro dos aplicativos, né? E com algumas tarefas assíncronas, para leitura de texto, sala de aula invertida, esse tipo de coisa. Nós vamos ter que reaprender a trabalhar, né? Mas com os fundamentos a gente consegue. Professora, tá tão bom. Eu disse que seria a última pergunta, mas pediram para fazer mais uma. A senhora topa? Temos mais uns 2 minutos? Eu tenho tempo, já passou meu soluço. Todos que estão com a gente também, né, acompanhando e participando, vamos lá. Idenilde da Silva Assunção, professora, amar nossos alunos a desenvolver competências cognitivas para essa questão das competências, na realidade, é pela mediação tecnológica, né? Porque quando você pega os meus textos, quando eu começo a estudar as mudanças no mundo do trabalho a partir do desenvolvimento da base microeletrônica, né? Eu até faço uma figura de imagem quando eu digo a competência, ela sai das mãos e vai para o intelecto, né? A mediação tecnológica, a base microeletrônica, ela exige um domínio de competências cognitivas complexas que o trabalho mais clássico nas linhas de montagem tayloristas fordistas não exigia, né? Bastava você repetir movimentos de forma mais mecânica. Agora, você tem que trabalhar com sistemas automatizados, né? E aí você precisa ter um nível de trabalho intelectual mais elevado. E aí a gente precisa começar a entender, né, que competências cognitivas complexas são essas e como desenvolvê-las. Porque, historicamente, os processos pedagógicos, eles só cuidaram da transmissão do conhecimento e, na pedagogia tradicional, que a gente ainda não superou, a transmissão dos conhecimentos, não pela compreensão, mas pela memorização, né? E a avaliação era uma avaliação também do que você tinha conseguido guardar pela memória. Agora não, agora você precisa introduzir metodologias que levem os alunos à compreensão, à análise, à síntese, à crítica, à produção de um texto autoral, né? Para que, de fato, ele exercite e desenvolva suas competências cognitivas complexas. Mas isso, né, é do professor um trabalho diferente. E o que me preocupa que com o acesso muito facilitado à informação, nós estamos priorizando cada vez mais a quantidade de conteúdos, e não a qualidade do trabalho intelectual com esses conteúdos, né? Então, não estou negando a importância dos conteúdos, longe de mim, nunca faria isso, que eu estou orientando a Duda Neval Sabiano, né? Mas o que você percebe é isso, você pega, estava estudando com um dos meus netos de 13 anos sobre a globalização para a prova de geografia. São 40 páginas no livro de geografia sobre globalização. Em nenhum momento tem uma síntese do que realmente é relevante. E o texto mistura uma porção de coisas essenciais com uma porção de coisas irrelevantes. Como de globalização eu entendo, então eu consigo fazer com ele um mapa mental com os conceitos mais importantes. Mas o que você percebe, isso é típico das novas tecnologias, por conta do hipertexto, é que essa navegabilidade, ela te traz acesso a um número muito grande de informações e um pouco trabalho com essas informações. Então, você não vai conseguir desenvolver competências cognitivas complexas dessa forma. Separar o que é essencial do acessório, por exemplo. Estabelecer a relação entre os fatos, né, para entender por que isso é desse jeito e não é de outro jeito, né? A gente não consegue ainda trabalhar dessa forma, né? Então, eu penso que, embora a questão das competências cognitivas complexas ela esteja muito atrelada à questão da concepção capitalista de competência,
Eu tenho claro que não, é uma questão de desenvolvimento de autonomia intelectual e ética. Isso é o Gramsci, isso é o Marx, isso é clássico, isso não é novo, né? Não é modismo. Agora, a gente precisa, né, abrir mão um pouco dessa quantidade de informações, voltar a pensar quais são os fundamentos e desenvolver atividades com o aluno para que ele pense, para que ele produza. Falei esses dias numa outra live que eu estou completamente, assim, apavorada com a falta de autoria. É um copia e cola que é uma coisa horrorosa. E isso também na pós-graduação, né? Não é só no ensino médio dentro da universidade, a pós-graduação também, né? Então, você vê textos inteiros plagiados em dissertações de mestrado, em teses de doutorado. Não há autoria. As pessoas leem, fazem um recorte e colagem de um monte de situações e não estabelecem uma relação entre as ideias. E não conseguem escrever o capítulo final da conclusão, né, com as suas conclusões, certo? Isso já é resultado desta epistemologia pós-moderna, que trabalha com muita informação e tudo fragmentado, sem estabelecer as relações e sem separar o essencial do acessório. Então, acho que a gente precisa pensar um pouco nisso, sabe? Com seriedade. É possível, com certeza. Excelente, mais uma vez queremos agradecer a professora Cássia Zeneide Coenzé e convidamos para uma fala final a coordenadora do programa de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, a professora Daniele Piontkowski. Obrigada, Wesley. Peço desculpas aí por quebrar o protocolo mais uma vez, né? Mas, como o Wesley mesmo disse, todas as intercorrências de hoje à tarde nos fizeram nos adaptar mais uma vez. Mas eu queria voltar aqui muito rapidamente só para agradecer de verdade a professora Cássia, que acho que ainda está aqui com a gente, ainda nos ouve. Obrigada de verdade, professora, por essa oportunidade. Sei que a senhora não visualizou os comentários do YouTube, mas os alunos estão encantados, escrevendo dessa oportunidade, né, da grandiosidade da sua discussão, dos saberes que foram compartilhados conosco essa tarde. Então, dizer realmente que foi um convite feito, prontamente atendido nesses tempos tão difíceis, de tanto trabalho. Participei de uma banca com a professora Cássia, e nos estreitamos um pouquinho a nossa relação, e eu fico muito lisonjeada em nome do programa, por a senhora ter aceitado esse convite. Agradeço também a Ing, que foi orientanda da professora Cássia, que também nos aproximou aí com o contato, por essa participação, por essa colaboração. Muito obrigada, professora. Sinta-se convidada a sempre estar conosco, estamos também à disposição para aquilo que pudermos colaborar, se a senhora tiver alguma necessidade. Programa de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, nosso ProfEPT, se orgulha muito dessa tarde, está à sua disposição também. Muito obrigada. Eu agradeço, Daniele, Ing, Wesley, as nossas tradutoras de Libras, todos os alunos que estiveram conosco, por essa oportunidade. Eu gosto muito, né, de estar com vocês, mesmo que virtualmente, para a gente poder compartilhar conhecimentos, compartilhar preocupações, porque estamos unidos pela mesma utopia, que é construir um mundo em que homens e mulheres, jovens, crianças, tenham seus direitos respeitados e sejam cada vez menos excluídos, né? Eu não consigo mais dizer sejam incluídos, porque esse é um horizonte que está cada vez mais distante. Se a gente conseguir minimizar os efeitos da exclusão, né? Quem sabe um dia a gente possa sonhar com uma sociedade de outro tipo, que sempre foi o nosso horizonte maior. Então, para mim é muito prazeroso, eu só tenho a agradecer, me desculpar, porque eu não sei o que acontece, se é esse aplicativo, porque nunca aconteceu isso comigo, com outros aplicativos, de cair tantas vezes e de ter dificuldade para voltar, e também porque eu falo mais que o homem da cobra, né, Dani? Eu não queria ter usado tanto tempo, mas... Maravilhoso. Eu não me controlei.
desculpas a todos vocês, né? De Eu vou forma tentar me disciplinar para a próxima vez. Se o Wesley puder me copiar e me passar por e-mail os comentários, eu gostaria de ter esse feedback, se não for no trabalho. E, no mais, um grande beijo, o meu agradecimento a todos que estivemos aqui juntos e dizer a vocês que eu estou com 70 anos, tomei a primeira dose da vacina, mas estou viva e estou peleando, né? Porque, como dizem os gaúchos, né? Só está vivo quem peleia, né? Então, a gente vai brigar e vai lutar e vai espernear pelo mundo que a gente acredita ainda ser possível construir até o último dia das nossas existências. Um beijo grande a todos vocês e muita força, que a luta é grande. Muito obrigado, professora Cássia, professora Daniele. Mais uma vez, agradecemos então a presença de você e de todos que participaram conosco ao longo dessa transmissão, de todos e todas em todo o país. Encerramos por aqui a aula inaugural das turmas 2021 do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, o ProfEPT. Desejamos mais uma vez sucesso aos novos 913 mestrandos e mestrandas do ProfEPT em todo o Brasil. Uma excelente tarde.